Olá, Grupo Refúgio, bom dia. Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos deu. E eu quero nesse dia compartilhar com vocês no Pão Diário de hoje a palavra do Senhor que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. É um texto muito conhecido, mas como eu sempre falo, a palavra do Senhor ela se renova nas nossas vidas a cada dia. O Espírito Santo ele sempre tem algo novo para falar, para ministrar, e a palavra do Senhor ela não volta vazia. Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu estava esses dias meditando nessa palavra, nesse texto aqui da palavra do Senhor sobre o tempo. E a Bíblia ela nos mostra que para tudo existiu um tempo certo para acontecer. Desde o Antigo até o Novo Testamento, a palavra do Senhor ela deixa bem claro sobre o tempo. Nós vemos, né, logo ali no livro de Gênesis, que o tempo está nas mãos de Deus. Ele criou dia e noite, estações, anos. O tempo começa com Deus. O tempo ele não é algo aleatório. E pensando nisso, refletindo, né, nisso, é, o livro de Eclesiastes, o capítulo 3 que eu compartilhei hoje com vocês, ele é um dos textos, né, como eu disse, mais conhecido da Bíblia. E ele enfatiza muito sobre o tempo determinado. Ou seja, cada fase da vida tem o propósito. No Novo Testamento, o tempo está ligado à salvação. Nós vemos lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que fala: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, Jesus ele veio ao mundo no tempo planejado por Deus. E isso me faz, irmãos e irmãs, entender que Deus é muito organizado, bem detalhista, né? E o tempo dele não é uma obra do acaso, e sim o tempo de Deus ele tem um propósito, não é algo aleatório. E Jesus, o Filho de Deus, ele seguia essas mesmas diretrizes do tempo. E nós vemos no Novo Testamento muitos acontecimentos, milagres, né, curas. Existiu um tempo certo para acontecer. Nós vemos no Evangelho a mulher do fluxo de sangue, né, que há 12 anos ela sofria com aquela enfermidade, com aquela hemorragia, e no tempo certo ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Nós vemos também o paralítico, né, que há 38 anos estava ali à espera de um milagre. Então, trazendo isso para as nossas vidas, nós entendemos que assim continua o propósito de Deus. Ele continua agindo e fazendo no tempo certo, e o tempo de Deus ele tem um propósito. E muitas vezes, né, na nossa caminhada de fé, nós oramos anos por certas situações e muitas vezes nada acontece aos nossos olhos. Mas meditando nessa palavra e entendendo sobre o tempo de Deus,
nós entendemos que aos nossos olhos não está acontecendo, mas o Deus Todo-Poderoso, ele sabe o momento certo de acontecer. No livro de Isaías, capítulo 64, no versículo 4, diz assim na palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Deus ele age em favor daqueles que esperam no tempo dele. Mesmo quando tudo parece que não está acontecendo, Deus ele está trabalhando. O Senhor nos convida, meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia, através da nossa fé, entender que Ele tem o tempo certo e o tempo determinado para todas as coisas. A nossa ansiedade, ela não adia o tempo de Deus. E nós somos chamados a crer e esperar no Senhor, na certeza, irmãos e irmãs, que o tempo dele é o melhor, porque o tempo de Deus, como nós vemos aqui na palavra, ele tem propósito. E assim Davi, ele fala no Salmo 40, no versículo 1: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. E que nós possamos, assim como Davi, esperar, confiar, orar e crer, porque esse é o nosso papel. O resto quem faz não somos nós, é o Deus Todo-Poderoso, é o dono do tempo, é o dono do mundo, é aquele que tem o propósito das nossas vidas nas mãos dele. E eu convido você, nesse dia, a descansar e crer nesse tempo, nesse propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado e que você possa, nesse dia, entender e viver essa palavra em nome de Jesus.